Diferença entre pecado mortal e pecado venial, e o que fazer para tentar não pecar. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Olá, meu nome é Márcio, sou catequista aqui da Paróquia Santa Teresinha e continuando no tema pecado. Falamos no último sábado sobre pecado mortal, sobre pecado venial, falando que o pecado mortal ele é em matéria grave, é feita por livre e espontânea vontade e com conhecimento de pecado. Já o pecado venial, que é o que a gente vai falar hoje, são pecados que são mais brandos, não fere a misericórdia divina, não fere a comunhão com Deus. Ou é o pecado mortal, mas que a pessoa cometeu sem estar com pleno consentimento ou a plena vontade, embora seja matéria grave. Isso a gente chama de ignorância involuntária, porque ela pode diminuir ou até excusar a imputabilidade de uma falta grave. Mas supõe-se que ninguém ignora os princípios da lei moral escritos na consciência de todo ser humano. Todo ser humano tem na sua própria consciência Deus que nos fala, que diz que nós não devemos pecar. Por outro lado, se a pessoa ela tem uma falsa ignorância, ela prefere não saber, isso é algo que pode agravar o pecado. Por isso é importante a gente sempre querer saber, querer conhecer para evitar pecar. Eu vou ler aqui um trecho de Marcos, versículo 27. Olhando Jesus para eles, dizem: aos homens isto é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Isso foi respondido após a pergunta dos discípulos que fizeram: quem então pode salvar-se? Nós, por nós mesmos, não podemos nos salvar, mas pela misericórdia divina e pelo Espírito Santo, a gente pode pedir a força para não pecar. Nós já a pedimos, sempre que no Pai Nosso a gente pede para que não caiamos em tentação. E é esse fortalecimento que nos dá força para não pecar. Quem colabora, compactua com injustiça ou não omite-se em relação a um pecado, também compactua com esse pecado. E o pecado, numa maneira mais simples de se explicar, é o vício. É um vício que todos nós temos. E quanto mais a pessoa peca, mais ela se propensa a pecar. Todos nós somos pecadores. E é nesse ponto que eu digo, como nós não vamos mais pecar? Primeiro de tudo, pedindo a iluminação do Espírito Santo para que nos fortaleça e nos dê força para resistir à tentação. E segundo, fazendo uma opção pela misericórdia e pelo amor de Deus, desejando que Deus nos purifique e nos santifique. Mas como? Entregando o nosso pecadinho de estimação. Aquele canto da sereia que todo mundo tem. Aquele pecado que a gente tenta esconder de todo mundo, que a gente finge que faz por ignorância, mas acaba repetindo ele, porque a gente não consegue admitir para nós mesmos que estávamos com vontade de fazê-lo. É sendo sincero a esse ponto, numa intimidade com Deus, com a ajuda do Espírito Santo, que a gente consegue fortalecer o espírito para resistir a essa tentação e tentar não pecar. Também é uma arma para o cristão a confissão regular, o arrependimento verdadeiro, são os alicerces para se não pecar. Além do mais, é salutar a gente estar sempre buscando o sacramento da reconciliação e da confissão para que nós não acumulemos pecado mortal na alma. Para que a gente possa ter a comunhão com Deus restaurada. Isso só é possível por meio da reconciliação. Se cometemos pecado mortal, é necessário o sacramento da confissão. Agradeço a todos vocês por ter acompanhado. Se vocês gostaram do tema, que
Acompanhem, se inscrevam no canal, marque a sinetinha para ver os próximos vídeos. E foi um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho de Deus e que tenhamos forças para não pecar. Estaremos sempre reunidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.